galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área, deixando o Arthur surdo ali no retorno, como sempre, né? Sejam todos bem-vindos ao podcast O Corretor, na nossa praticamente última semana do mês de março, mês do consumidor, então a gente não vai poder deixar passar que as condições do mês do consumidor em consórcio ainda estão valendo até semana que vem. Então, se você quer garantir seu imóvel, seu carro, você não pode vacilar. E hoje a gente trouxe aqui para participar do podcast alguém que entende de construir prédio, de fazer incorporações. Seja bem-vindo, Tony. É um prazer te receber aqui no podcast O Corretor. Ô, Léo, obrigado. Oi, turma, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. O Arthur também vai ficar um pouquinho surdo comigo, né, Arthurzão? Mas estou aí para te ajudar. Vamos nessa última semana do mês. Vamos ver se dá boa para todo mundo. Vamos ver, né? Lado bom que hoje é entre amigos, cara. Hoje é só amigos aqui. Amigos de longa data. Hoje a resenha é solta no podcast, pessoal. Então, a gente vai falar de muita coisa séria, porque tem muita gente que sonha no país com imóvel próprio, com carro próprio. E eu acho que em todos os lares brasileiros, quando a gente fala de sonho, é sonho da casa própria. A gente é uma geração que cresceu ouvindo isso dos nossos avós, dos nossos pais, né? Pô, você tem que ter um imóvel. O imóvel é algo que nunca desvaloriza, né, Tony? E você já tá aí, conta um pouquinho pra mim, você já tá há um tempo nesse ramo de imóveis. Qual que é a tua história e a tua trajetória? A gente tá há um tempo, sim, Léo, mas que eu te falo assim, que tem muita gente que não sabe o caminho para chegar no imóvel próprio, né? E em conjunto a gente tem várias alternativas financeiras, através de financiamento, através de consórcio, através de compra direta. Então tem várias possibilidades aí. Eu acho que às vezes a gente levar essa informação, a gente faz um bem, além de tudo, um bem social para todo mundo, né? Com certeza. Um dos objetivos do podcast é sempre esse, levar a informação de uma maneira descontraída. Para quem já me acompanha há um tempo, sabe que eu defendo e bato sempre na tecla do consórcio. Porque eu acho que ela é a forma mais econômica hoje dentro do país para a gente falar. O consórcio foi algo que foi desenvolvido no Brasil, já tem mais de 50 anos. E os nossos parceiros lá que a gente trabalha, que é a Porto, a gente trabalha com a BR Consórcios também, são grupos robustos que dão a segurança para o cliente poder planejar e ter o seu sonho, né? E você estava me contando até aqui nos bastidores, né, Tony, que vocês atuam não só na região de Curitiba, Campo Largo, que é onde a empresa começou, né? Você atua pelo Paraná todo, o Brasil, como que é um pouquinho do teu negócio aí? Conta pra galera. Isso aí, Léo. A gente atua principalmente em Curitiba e região e Londrina e região, os dois grandes polos do nosso estado, né? Grande Londrina também, Bracinho e Maringá, mas essa é a nossa vocação. Estamos aqui no estado, atuando em imóveis de primeira compra, né, vamos falar assim, que são os imóveis do Minha Casa Minha Vida e também imóveis de médio padrão. Então, estamos atuando nessas duas regiões. E estamos há algum tempo aí, né? Nossa história começou em 2007 e estamos perdurando aí até 2024 e mais longos e longos anos aí, tenho certeza disso. Com certeza. Quando a gente tem competência no que a gente faz, às vezes a gente não está mais aqui, mas o negócio continua, né? A gente trabalha bastante. E você estava falando ali de Londrina, eu tenho visto assim, um movimento muito legal, né? Eu acho interessante que as pessoas estão com aquele pensamento da casa de campo, a casa do interior, né? Então, às vezes ele tem um imóvel aqui na capital e ele decide fazer um investimento. E aí, poxa, nada melhor do que ele talvez comprar um imóvel lá através de um consórcio, condições diferenciadas. Esse mês mesmo, para você ter uma base, eu estou com redutores de parcela de 30% e a taxa de adesão, que às vezes assusta o pessoal, está em 24 vezes. Ou seja, até o dia 31 de março, se você quiser fazer um consórcio, você consegue fazer com 24 vezes a tua taxa de adesão. E aí um imóvel lá no interior, a gente pode até falar que ele tem uma faixa. Se bem que Londrina, a gente estava conversando, é a quarta cidade, a maior cidade do sul, né, Tony? Às vezes a gente aqui da capital, o pessoal aqui em Curitiba acha que o interior é toda aquela cidadezinha pequena, mas Londrina não. Londrina é uma cidade pujante, né? Ela tem mais de 600 mil habitantes, de acordo com o último censo aí, de 22, né? E a Grande Londrina acaba abrangendo as cidades do lado, né? Com Cambé, como Arapongas, Apucarana, enfim. A Grande Londrina dá mais de 1 milhão. E é uma cidade que é uma cidade de um polo universitário, né? Então, muita gente do Brasil inteiro acaba vindo estudar lá. Então, acaba sendo berços de grandes construtoras, né? Grandes construtoras de nível nacional, não só nível estadual, mas nível de atuação nacional, que surgiram lá em Londrina, né? Então,
a gente vê que é uma cidade realmente pujante e tem seu espaço, tanto para quem quer investir, para quem quer morar, para quem quer investir para locação. Então, tem um mercado realmente grande, né? E não só Curitiba, como outras cidades do nosso Paraná aí, né? Não, e é muito interessante quando a gente fala que você traz tudo isso, porque assim, potencial de compra você tem, mercado aquecido, né? O mercado de imóveis, eu acho que mesmo pós-crises aí, a gente é um mercado que sempre tem venda, né? Sempre tem prédio subindo. Curitiba, se você olhar, cada esquina tem um prédio novo, né? É porque é um investimento sólido, né? Você é um investimento palpável, é um investimento que você consegue ver, que você consegue sentir, é físico. Então, a gente sabe que todos os anos, todos os meses, às vezes todos os dias, os preços aumentam, e eles aumentam por quê? Porque a nossa inflação aumenta, então a mão de obra acaba acarretando nisso, aumenta o transporte, então acaba acarretando, então as matérias-primas aumentam e acaba acarretando. Então, tudo isso acaba fazendo com que os preços dos imóveis em si só tenham a valorizar, né? A gente não vê esse movimento de queda de imóvel. Então, sempre sim é um investimento sólido, um investimento seguro que você tem um porto seguro realmente na tua mão. Né? E me diga uma coisa, que assim, isso eu tenho visto e aí você na parte de incorporadora pode dizer. O tipo de imóvel que o pessoal quer mudou, né? Hoje em dia esses condomínios piscina pra cá, academia pra lá, mudou o conceito, né? O público ficou um pouquinho mais enjoado, ele não quer só a casa, né? Ele quer conforto também. Porque aquele conceito de empreendimento clube, né? Que foi isso que você estava falando. Exatamente. Fugiu a palavra, você já me corrigiu. Às vezes tem uma quadra de beach tennis, mas pode ser também, né? Mas é que o pessoal quer ter momentos de prazer com a sua família, momentos de lazer com a sua família, né? E aquela coisa de estar todo mundo em casa, não só pensando em trabalho, mas quando você chega em casa, realmente casa, você ter aquele conceito de não só casa, de conceito de lar, né? Aquele conceito de lar é um pouco maior do que o conceito de casa, né? Então, quando você tem aquele conceito de casa, você quer viver momentos bons com a sua família. E hoje em dia, o que mais se preza é por segurança. Então, teu filho quer andar de bicicleta, quer jogar uma bola, quer ir curtir uma piscina, está tudo dentro do mesmo condomínio, está tudo dentro da mesma área segura, né, daquele lugar que você sente acolhido e seguro, que você pode soltar o teu moleque, a tua menina, a tua criança, e você também está com a sua patroa em casa ali, tranquilo, e vivendo momentos realmente felizes. Então, hoje é esse o conceito. Eu trago uma cobertura aí, fazendo um paralelo para o seguro residencial, que muitos clientes me perguntam quando a gente está fazendo a venda, que é a cobertura de responsabilidade civil familiar. Né? Tá, que explica bem aí porque é isso. Vai. Essa cobertura é tipo assim, você tem o teu imóvel, você foi lá, construiu um apartamento para a pessoa, e beleza. A pessoa foi lá, morou, tal, e de repente o vaso dela começou a vazar no apartamento de baixo. É para essa cobertura que ela existe. Esse é o caso mais comum, vazamento que você danifica a unidade abaixo da sua, ao lado da sua, né? Quando é uma casa, pode ser uma caixa d'água que estourou, se a casa for geminada, qualquer situação assim. Mas tem alguns casos que eu costumo dizer que são mais divertidos da gente explicar e também teriam coberturas. Por exemplo, você falou do filho passeando, jogando bola. Se ele chutar a bola na janela do vizinho, pode ser de um apartamento, vai ter cobertura. Ou você mesmo está saindo para passear com aquele pincher número 1, que é a verdadeira fera dentro do condomínio, né? O pitbull provavelmente não vai fazer nada se te ver, mas se um pincher te ver, ele vai tentar te avançar, né? E ele morde o vizinho. Essa cobertura também serve para isso. Além das coberturas habituais. Incêndio, vendaval, que o pessoal, mas por que você colocou uma verba de vendaval para mim? Curitiba tem muitas árvores, tem muitos condomínios que são arborizados e que às vezes a construtora não pode nem mexer na árvore que está lá e constrói o prédio do lado. E aquele galho pode se desprender. Coberturas de roubo é menos usual, mas também a gente viu aí, já vem vendo no decorrer dos anos, as quadrilhas que se especializaram em entrar em condomínios e fazer os assaltos lá dentro, né? Temos a cobertura de dano elétrico, que é uma cobertura que pode acontecer uma instabilidade elétrica e queimar seu televisor. Então, dentro do seguro, assim, a gente tem pelo menos umas 14, 15 coberturas que podem ser colocadas. Sem contar que também existem modalidades de seguro para as incorporadoras, voltados aos riscos de engenharia, construção, reforma, que aí é um horizonte assim infinito que a gente pode
imaginar e falar e trazer. Porque eu imagino que no meio de uma construção, né, Tony? Sim. Acontece coisa que o cara, quando tá morando lá, ele nem sabe que aconteceu, né? Fato, fato. Não, esse seguro residencial que você está comentando, eu acho super válido, né? Primeiro que você evita um monte de estresse com o vizinho, né? Se tiver qualquer problema, você sabe quem falar, sabe com quem acionar. Fora também, né, se você tiver um problema dentro da tua casa, que, boa, como eu estava falando antes, né, acaba sendo o teu porto seguro, o momento que você quer relaxar, o momento que você não quer ter problema, se você está segurado, acaba isso sendo resolvido de uma maneira bem simples, né, Léo? Então, não custa tanto, é um seguro custo-benefício super válido, então é uma coisa que realmente tem que ser olhado com bastante carinho. Ó, para você ter uma base, eu fechei uma residência de um cliente ontem, que ele comprou, e aí eu vou falar da IS, né, do valor da cobertura, do valor da casa dele, né, R$735 mil, o valor da casa. Você arrisca dizer quanto que você acha que custou para cobrir o incêndio, raio, explosão e queda de aeronave? Chuta aí um valor, quanto que você acha que ele pagou por isso? Ah, Léo, vamos lá, 700 mil? Joguei o Tony para uma área que Pois nem é jogou dele, eu, mas vamos vai. lá, eu vou fazer conta Faz aqui. conta do metro quadrado. Vai lá, aí. 2%, 2,5% do valor do imóvel, 3%. Cara, ele pagou R$63 para ter essa Aí, cobertura. Então, O seguro dele saiu aproximadamente uns R$800, né? Porque tinham as outras coberturas, né? Incêndio, vendaval, todas essas que eu mas o acabei de seguro falar. que ele usou, Não, o valor da casa dele correspondente dentro desses R$800 era R$63. Ou seja, né? Quer dizer que se a casa dele pegar fogo e já era, né? Porque tem muita gente que não pensa, por exemplo, até na própria fuligem. Fuligem é algo que quando às vezes a casa do vizinho pega fogo, ele pode e estragar. o teu- condena a tua casa do lado, né? Então são diversas situações. E aí não tem como eu não falar, como eu estava falando ali no começo, do consórcio, Tony. Porque assim, a gente já vem atendendo, nós somos especialistas, nós já estamos indo aí para o 3º ciclo consecutivo que nós somos corretores Porto Elite, ou seja, a gente já tem um número expressivo de venda, nós sabemos o que a gente faz e a gente ajuda todos os perfis. Porque eu imagino que lá na tua construtora chega o jovem, chega aquele perfil de média idade, já casado, às vezes com filho. Chega o né? investidor. Chega o investidor. E a gente acaba tendo o perfil e o melhor negócio para cada uma dessas pessoas. Porque vamos lá, quanto está sendo um imóvel em Londrina, vamos falar para o Minha Casa Minha Vida? 220, 225 mil. Cara, vamos lá. Não sei se você manja, mas de financiamento eu acho que a pessoa vai estar pagando pelo menos uns R$3 mil de parcela. Então, no Minha Casa Minha Vida não, porque ele tem muito incentivo, né? Mas no imóvel, num padrão um patamar pouquinho maior. convencional, aí que a gente entra para uma faixa de um SBPE, hoje as taxas de juros estão altas, né? Devido a Selic estar nas alturas, patamar num mais patamar elevado. alto. Embora esteja caído, a nossa previsão é que esse ano ele consiga voltar pelo menos a patamares aceitáveis, vamos falar assim, né? Aham. É, um imóvel que o cara... Vamos fazer uma simulação, né? Rapidinho na Sim, cabeça sim, aqui, sim. ó. Um imóvel de 350 mil, 400 mil reais. 400 mil reais ele vai financiar 300. Né? Tá. 300 mil ele vai financiar, a parcela ele financiando 300, ele vai pagar algo em torno de 3.100, 350. Essa é uma parcela de um financiamento. 3.100, 350. Olha, eu vou te falar que a parcela do consórcio desse cara vai ficar em torno de uns 1.600. Ele não vai ter que dar entrada como no financiamento, ele vai usar esse valor de entrada para ele dar de lance. A gente pode fazer um estudo, né, que é isso que eu falo. Eu não faço uma venda para iludir o cliente. Falar assim, olha, você vai ser contemplado no primeiro mês. Eu vou provar para ele matematicamente. Porque, primeiro, eu tenho acesso aos números do consórcio. Eu posso dizer para ele exatamente qual foi a média de lance no histórico, se a gente pegar um grupo em andamento. Se a gente pegar um grupo em formação, eu vou trazer a média histórica do grupo, da empresa que eu estou fechando, seja Porto, seja BR Consórcio, que a gente vai trazer o quê? De 65% a 55%. Não escondo de ninguém e falo claramente. É isso. Quem falar que é menos, está mentindo para fazer a venda. E a gente não faz isso lá na corretora. A gente trabalha com sonho. Quando a gente trabalha com o sonho das pessoas, a pior coisa que a gente pode fazer é iludir elas. Então a gente tem que ser bem pé no chão, porque a gente não está falando de uma compra ali na padaria.
A gente está falando de um imóvel, a gente está falando muitas vezes do sonho. Muitas pessoas passam a vida toda em um único imóvel. Sai da casa dos pais, compra a casa própria e vive naquela casa até o final da vida. Principalmente, imagina até com o público do Minha Casa Minha Vida, que é o start da vida das pessoas. E aí as pessoas que almejarem crescerem na vida vão ter uma mudança de imóvel e outras não, né? Então elas precisam disso. E aí é muito interessante que o consórcio ele é aplicável para todas as situações. Você queira comprar um imóvel, você queira comprar um terreno, inclusive a tua carta de consórcio pode ser utilizada para reforma. Então se você estiver comprando a casa lá na planta com vocês, vai ter um custo que as pessoas, muitos ainda esquecem de colocar um piso, fazer um revestimento que às vezes o imóvel não é entregue assim, né? Mas tem outra coisa, Léo, tem o quarto item aí que talvez você não tenha falado, que eu acho que é importante também, sabe? É uma compra realmente planejada, né? Porque o consórcio você pode usar para substituir o financiamento, Sim. como um alienante quitante, né? Então você consegue fazer isso. Então, de repente, tem uma oportunidade de uma compra na planta. Você vai fazer essa compra parceladinha, pagando a entrada para a construtora, para Fento, para quem for, durante o período da obra. Chega no final da obra, tu tem que quitar e você ainda não foi contemplado, tu pode fazer um financiamento e daí mês seguinte tu foi contemplado, você consegue fazer essa substituição. Então, é uma jogada inteligente para você comprar sempre no melhor momento, na melhor ação, e o consórcio você substitui crédito, também tem essa possibilidade, né, Léo? Tem. E você tem que entender duas coisas que eu sempre falo com os clientes. Tempo de financiamento e de consórcio. Financiamento é 30 anos. Consórcio são 16 anos e meio. 35 já. 35 já. Então, veja, já aumentou na conta padrão que a gente faz lá quando a gente vai apresentar para o cliente. Então, assim, muita gente me aborda, mas o financiamento eu consigo na hora. Hoje em dia, você não consegue. Além da taxa de juros estar alta, você não vai conseguir um financiamento se você não der entrada. Concorda comigo? Você vai ter que dar uma entrada. Se você já tem um valor de entrada, você pode usar ele para lance. E o percentual aí ele não vai ser na casa de 10%, 15%. Né? É isso que eu quis dizer dessa compra casada ou estruturada, vou falar assim. Não é nem casada, compra estruturada. Por exemplo, a gente vai estar lançando um empreendimento. Eu vou levar 30 meses para construir esse empreendimento. Então a gente consegue parcelar essa entrada para ele em 30 vezes. Então ele consegue, acaba se adequando a isso. No final da entrega ele vai aplicar o financiamento ou o consórcio. Sim. E aí o que ele tiver de grana, ele acaba fazendo da melhor maneira possível. Sempre o consórcio vai ser mais barato, até porque o consórcio não tem juro, né? Não Léo? tem juro. Ele só tem taxa só taxa de administração, que vai ficar lá em média de 17, dividido no prazo total do teu grupo, ou seja, 16 anos e meio ali são 200 meses o consórcio. Ou seja, pagar 1,5 ao ano. Ao ano. Quanto que você está pagando de juro? Que você falou que estava alto? Hoje está alto. Hoje, para o cara comprar um imóvel, está na base de uns 10,5% ao ano. Ao ano. Ou seja, você está falando... Claro, o Imóveis Minha Casa Minha Vida é subsidiado 4,5%, 5,5%, dependendo. Mas mesmo assim, o imóvel da Minha Casa Minha Vida pode ser comprado com consórcio com 3% a menos, vamos dizer, que ele consiga 4%, a gente está falando que o consórcio vai ter 1% ao ano. Então, são movimentos que a gente tem que entender. E aí é aquilo que eu falei, você tem que entender em que momento você está da vida, né? Você é um investidor com 50 anos, com capital, busca um investimento sólido, que você tem uma empresa por trás, não quer... Porque muita gente está saindo da poupança, né? O brasileiro acho que agora começou a ver ali um pouco dessa magia do juros sobre juros, mas muitos se sentem inseguros. Estão recorrendo a um CDB, e o CDB também a tendência é que daqui a pouco ele já não está mais valendo como estava valendo no passado, e os estímulos de investimento hoje, o governo, de certa forma, está caminhando para fazer com que o investidor vá para investimentos que acabam sendo tributados no imposto de renda, para aumentar também o ponto de arrecadação do próprio governo, né? E tentar equilibrar um pouco essas contas que são bagunçadas um pouco no nosso país, mas que se a gente não trouxer como informação e não falar para a população, ninguém vai comprar imóvel, ninguém vai fazer consórcio, porque todo mundo vai achar que é um bicho de 7 cabeças, e não é. Planejando a gente consegue, né, Tony? Mais que isso, planejando a gente consegue e a gente acaba ajudando o próprio país, eu vou falar para vocês. Por quê? Porque esses investimentos que realmente acontecem através do consórcio, através de compra de imóvel, através de financiamento, seja qual for, acaba injetando o próprio dinheiro na economia. Porque para fazer um imóvel, por exemplo, olha a cadeia que tem por trás, né? Então a gente tem o vendedor, desde o cara que faz projeto, ao cara que
que corrige esse projeto, a quem aprova, passando daí para o cara que faz o tijolo, para o cara que transporta o tijolo, para o cara que faz a laje, para o cara que faz o concreto, para quem está trabalhando na obra, para o lojista que vende a tubulação, enfim, para o corretor que vai vender o imóvel. Então, quer dizer, olha a cadeia complexa que isso acata para que a gente realmente coloque esse dinheiro no mercado. Então, quer dizer, cada vez que a gente joga esse dinheiro no mercado e dinheiro cada vez mais barato entrando nesse próprio mercado, vai fazer com que a economia fique mais pungente e as coisas fiquem mais acessíveis para todo mundo, né? Isso acaba sendo uma cadeia, um elo natural, né? E eu imagino as dificuldades que vocês enfrentam ali no meio de uma construção, porque às vezes você planeja comprar o tijolo a X e vai entregar esse imóvel daqui 1 ano e meio, 2, e de repente dá um boom, né? É claro, eu usei o exemplo do tijolo, mas talvez você tenha falado, Léo, isso daqui é o que me pega toda a obra, eu por mais que eu faça conta, eu sempre me dou mal aqui, né? Não, essa é a grande dor, né? A gente, num país instável como o nosso, a gente ter uma previsibilidade futura de longo prazo é praticamente impossível, né? Ainda mais quando a gente passou por cenários que nós vivenciamos, né? Pandemia, pós-pandemia, depois outras situações envolvendo a macroeconomia, o cenário mundial, né? Como a própria guerra, como esse problema que teve na faixa de Gaza e tudo que está acontecendo, né? Então a gente vê o que a gente sofre, né? Aumenta os preços, tem muita commodity envolvida, então sofre para vender produto futuro no Brasil, a gente sofre. Por isso que é importante sempre ter um planejamento e por isso importante que essas correções que esse planejamento financeiro tenha essa previsibilidade mínima de uma correção para que você, na hora que for realmente receber o imóvel, na hora que você for realmente aplicar o teu consórcio, você tenha realmente o mesmo poder de compra que você teve no momento que você adquiriu, né? Esse é o grande chavão, o grande desafio, né? Mas a gente tem mecanismos para isso, né? Tem as taxas de correção, tem os índices inflacionários que a gente coloca tanto na carta de consórcio quanto na própria valorização do imóvel. Por quê? Um imóvel que o cara compra hoje vale 300, 400 mil. Se esse mesmo imóvel daqui 2 anos já está valendo 500. Então, e assim vai, né? Eu gosto de trazer, esse é um outro ponto que eu sempre argumento quando o pessoal fala de investimento, financiamento e consórcio. Porque assim, o consórcio, até o momento que você tenha a carta contemplada, ela está corrigindo ali um INCC, um IPCA, então ela está tendo uma valorização de carta, né? Você está tendo uma correção do bem. Está sendo garantido o teu potencial de compra. Quando você faz um financiamento, não. Você está pegando um imóvel que você está pagando nele lá 200 mil e ponto. 200 mil que vai entrar no teu financiamento pelo prazo que você vai pagar é juros. Tanto por isso tem gente que acha que vou fazer um financiamento e vou pagar a minha parcela aqui e vou pagar uma do final. Você fazendo isso, você vai estar tirando e pagando só os juros, realmente. Mas aí você está dobrando o valor da parcela que a gente já falou aqui. Às vezes já é naturalmente o dobro de uma parcela do consórcio. Muitos clientes também me abordam assim, mas eu posso quitar o meu consórcio antes, se eu quiser? Pode, mas eu não vejo sentido na descapitalização, porque se você tem esse dinheiro, é melhor que você aplique num CDB hoje, aqui falando em 2024, em março, que é isso. Aplica num CDB que o rendimento vai ser melhor, você não precisa quitar essa dívida. Essa é uma dívida controlada, digamos assim. É verdade, Léo. Isso é ponto. Mas o que acontece quando você compra um imóvel é que você acaba também garantindo essa precificação desse imóvel. E o imóvel tem muita valorização, né? Você estava falando aqui nos bastidores umas valorizações que eu até deu um pouquinho de medo, mas a gente fala aí numa valorização média de 10%, 11% ao ano imobiliária nos cenários atuais, é extremamente factível, né? Então, a partir do momento que você faz essa compra, aí sim, você acaba tendo essa valorização anual imobiliária e a tua dívida, se for com financiamento, você vai estar pagando um juro relativamente alto, né? Mas a tua valorização, ela é sempre quase superior a isso. Se você conseguir fazer uma venda casada e colocar um consórcio, cara, aí teu número vira astronômico, entendeu? Porque aí tu não vai pagar esse juro, tu vai estar pagando efetivamente uma taxa de administração, né? E substituir esse tipo de funding, esse tipo de recurso, sempre é inteligente. No mercado financeiro, a gente sempre está buscando grana, né, para alavancar a obra, para botar o negócio de pé. E essa substituição de funding é importante. Você tem um funding que está mais caro, para você botar um dinheiro mais barato, sempre assim, né?
E dinheiro mais barato no nosso mercado do que consórcio, ainda a gente não viu, né? Não, e assim, hoje também está surgindo algumas oportunidades para a pessoa que quer investir em consórcio. Hoje você também pode, se você quiser se posicionar como um investidor, você pode aportar o teu dinheiro e receber, depois de um tempo, em algumas operadoras, que você mesmo... Pô, beleza, eu tenho a grana aqui, já não quero fazer o consórcio, eu tenho a grana, quero ganhar um pouco em cima disso. Tem como? Tem como. Uma nova modalidade que eu acho que para o futuro também vai ser mais um canal explorado, não só para quem vai comprar os imóveis, que vai fazer tudo certinho ali, que planeja. E você trouxe um dado que você falou de Londrina, né? Fiquei pensando aqui enquanto a gente estava batendo papo. Cidade universitária. Pô, nada melhor para um pai, às vezes, do que planejar a compra. Pô, então, às vezes, o filho começa lá, decide fazer medicina, veterinária, que são cursos mais concorridos muitas vezes, e opta por uma cidade dessa. Às vezes o tempo que ele vai pensando assim, pô, se eu vou ter que pagar uma prestação de uma faculdade para esse piá, ou para essa menina. Pô, e se eu entrar aqui e falar, ó, vamos estudando aqui, vai lá para Londrina, e com esse dinheiro eu pago um consórcio e consigo comprar um imóvel que posteriormente... Se a pessoa quiser ficar vivendo lá, ela fica, já está com o imóvel, já está pagando muito menos. Se ela quiser usar o imóvel como investimento, ela pode locação. Tem essa vertente também, a gente tem feito muitas vendas nesse perfil, que é assim, é bem claro, pessoal. Se você fizer um consórcio, der o lance dentro da margem ali, contemplar, a tua prestação vai ser paga pelo teu aluguel. Dá para fazer o cálculo. E assim... Quando eu falo que a tua prestação vai ser paga pelo seu aluguel, eu estou sendo conservador, tá? Porque eu acredito que vai sobrar ali em torno de uns 700, 800 reais assim, por mês, tranquilamente. Hoje aqui o que eu vejo de preço de aluguel em Curitiba e vejo de parcela de consórcio. Dá para fazer essa conta aí, Léo, dá para fazer essa conta rápido. Né? Uma média de um aluguel residencial hoje, vai lá, 0,5, 0,4 do valor do imóvel. Então vamos fazer aquela conta do teu imóvel de 700 que você jogou antes. Para a gente colocar 0,5 seria uns 3,5, 0,4 uns 3 mil, vai. Sim. Então, um imóvel de 700 mil, você ia conseguir 3 mil, 3.500 de locação. Eu fechei hoje um consórcio de $500 mil por 2.500 a parcela. Então, vai fechar mais ou menos a conta que você falou. Ou seja... Isso esse ano, porque a tua parcela do consórcio vai ficar fixa, ano que vem vai ter correção do imóvel, o imóvel de 700 vai estar valendo 770, você vai ter uma locação que também vai aumentar. Então... No segundo ano, você começa a botar um dinheiro no bolso. É quase um juros sobre juros funcionando no mecanismo de consórcio, né? Pessoal, o papo tá bom. Se você ficou interessado, não perde, porque a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e já a gente está de volta aqui no podcast O Corretor no YouTube e também na TV Euronews.
voltamos para o podcast O Corretor no papo de imóveis, empreendimentos, investimentos. Papo bom, né? Um papo gostoso para você ver numa quarta-feira, que eu imagino que vai estar chovendo, porque está chovendo todo final de tarde e noite em Curitiba, né? No momento a gente está gravando aqui de tarde, deve estar uns 30 graus, o estúdio está bem refrigerado com seus 17 graus aqui. A gente está confortável, né? Haja garganta, Tony, porque eu venho gravar aqui toda semana, cara, olha, arranha. Mas a gente estava falando, Tony, dessa parte de investimentos, tudo. E como que você vê, assim, para os próximos anos? O mercado de imóveis, ele está aquecido já há um longo tempo no país, né? Mas você acha que a pegada vai continuar, assim, saindo empreendimento, que nem eu falei ali no primeiro bloco, para toda esquina? Olha, eu vou falar para você que estava aquecido, 2 anos para cá ele deu uma esfriada, né? Até por mudança de governo, enfim, até que seja equilibrado novamente a economia. Mas a gente viu sinais no final do ano passado e esse ano, não diferente disso, essa crescente, né? E a tendência de queda de juro, a tendência dessa economia nossa estar mais estável, a tendência de segurar essa inflação, né? A gente vê que o pessoal está tirando um pouquinho o dinheiro do colchão, né? Dessas aplicações e jogando para o mercado realmente, né? Que é o que importa. Dinheiro na rua, a gente faz a economia acontecer. Então, eu acho que é o momento, sim, para que investidores venham, para que seja investido em imóvel, para que seja pensado nessas compras planejadas, porque o nosso país é um país gigantesco, onde nós não temos a capacidade construtiva para sanar a necessidade de habitação. Então, cada ano que passa, mesmo entregando milhões e milhões de imóveis, milhares e milhares de imóveis, a quantidade de pessoas que buscam moradia, seja a primeira ou seja moradia de substituição, né, que a gente fala segunda moradia, porque vai casar ou porque separou, enfim, por alguma coisa, sempre essa demanda está maior que a oferta. Então, por isso que a gente vê isso aí crescente, crescente, crescente. Eu vou confessar para você. Se a gente não melhorar a tecnologia, se a gente não tiver mais gente no mercado, isso vai continuar por um longo, longo tempo. Por isso a gente precisa de crédito, por isso precisa de dinheiro, porque a maioria das pessoas não tem o dinheiro efetivamente, né? Para comprar um imóvel de 600 mil, 1 milhão, esse dinheiro não existe, ela acaba comprando com crédito, né? Seja ele através, como a gente falou, de financiamento, consórcio, da maneira que a pessoa venha a ter. Então, vai ter essa pungência sim, posso praticamente, categoricamente afirmar para você. E me diz uma coisa, agora vamos para a parte de engenharia, Arthur. Vamos falar de tempo de construção. Cara, quanto tempo leva para você construir um empreendimento? Curitiba, Londrina? Conta para o pessoal que acompanha você aí. Eu vou falar que isso aí é mais um planejamento financeiro do que propriamente engenharia, sabe, Léo? Se você pegar, vamos pensar um empreendimento médio porte. Vamos fazer 100 unidades em um prédio de 20 andares. Conseguiria levantar essa obra em 18, 24 meses, né, se fosse isso. Mas cada vez que você deixa a obra mais short, a obra menor, menos tempo você consegue parcelar aquela entrada que o cliente precisa. Então você vai para uma engenharia financeira. Boa, esse imóvel eu vou vender por quanto? Eu vou vender por 1 milhão, eu vou precisar parcelar para ele 300 mil. Então a gente vai precisar de um sinal de 100 e 200 eu vou parcelar durante a obra. Bom, mas 200 em 10 meses fica pesado. 200 em 20 meses já começa a aliviar um pouco, 200 em 36 fica melhor, então você divide esse saldo em um prazo maior, coloca alguns balões no meio do caminho e faz a coisa acontecer. Então é um planejamento pensando também no próprio cliente, né? Porque geralmente é difícil você ter essa grana da entrada, você se dispor, né? Então isso é o tempo da construção, é o tempo financeiro. Ô Arthur, sabe o que ele estava falando agora aqui para mim? Tudo isso daqui eu estava pensando na minha cabeça, né? Cara, fez sentido ou não? Não, fez, mas quer ver, eu vou fazer mais sentido pra mim e pra você agora. Cara, faz um consórcio comigo, porque daí você vai pagar ele à vista. Ou seja, teu apartamento vai ficar pronto antes. Olha só, as 3 pontos encaixando. Se todo mundo chegar pro Tony e falar assim, cara, quero comprar, mas qual vai ser a forma de pagar? Não, tem o consórcio contemplado. 45 dias, 2 meses, 3 meses ali, vai depender de documentação. Mas aí que eu falo que é uma compra planejada, aquilo que a gente estava tentando falar lá atrás é isso. O cara vai comprar um imóvel na planta, ele faz o seguinte, olha, Tony, eu vou te dar a entrada durante a obra. E aí você faz o planejamento desse consórcio. Então você dá a entradinha durante a obra, então é um imóvel de 1 milhão. Bom, então eu vou parcelar esses 300 durante a obra e quando entregar, eu entro com o consórcio, já está contemplado, você tem um prazo para fazer teu planejamento ali, então é uma estratégia bacana e que você vai acabar desviando um pouco desse juro e desse custo financeiro que acaba
sacudindo a gente todo dia, né? Não, e é legal da forma que você fala, que daí a gente passa a analisar do que, né? Não é, então, digamos assim, tão interessante para a construtora entregar, às vezes, num prazo tão rápido. Vocês provavelmente no cálculo ali financeiro da engenharia financeira, que você falou assim, pô, tem um tempo legal para me entregar a obra. Seja lá 24, 48, 60 meses, você consegue fazer um cálculo que é um cálculo de viabilidade financeira para você entregar o empreendimento de uma forma tranquila. Sem contar que você tem atraso de fenômenos naturais. Pô, imagina se construir um prédio em Curitiba, cara, você vai pegar a época de junho, que você pensa ali que é inverno, mas você pega dezembro, que tem essas chuvas torrenciais, não tem como se fazer, acho que é a concretagem que fala que os seus níveis iniciais, né? Isso é tudo posto na conta, vou falar para você. Claro, mas tem ano que é esporádico, né? Sim. Como a gente viu chuvas esse ano aí que foram estrondosas, né? Ontem mesmo, aqui na cidade, teve uma chuva bem forte. Né? Mas aí o que eu falo? Tudo isso é planejado, mas o mais importante é justamente esse planejamento financeiro, né? Porque o cliente tem o sonho do imóvel, né? E às vezes ele não tem toda a grana, ele precisa financiar, e às vezes o imóvel está durante a construção. Então, se for Minha Casa Minha Vida, ok, ele financia, a gente consegue fazer o financiamento durante a obra. Imóveis até de médio padrão também, né? Se a gente é auxiliado por alguns bancos, a gente consegue fazer o financiamento durante a obra. Mas a sua grande maioria não. O financiamento é pós-obra ou quando a gente está quase entregando. E para isso tem um prazo. Então acaba que ele tem que ter esse planejamento, tem que ter isso e tem que estar com essa entrada bem quitada, porque a partir do momento que ele faz um financiamento ou que ele faz um próprio consórcio, a alienação fiduciária do imóvel, o imóvel acaba ficando para o dono do consórcio, para o grupo. E aí a construtora fica vencida nessa história, vamos falar assim. Então, por isso que tem que ter a entrada. Mas quando você fala de imóvel mais barato que a gente tem no mercado, 220 mil. Ah, é barato? É barato para a empresa de imóvel, mas em valor absoluto é um bem extremamente caro. Sim. É um bem extremamente caro. Você vai pegar a grande maioria da população, se você pedir 20% de entrada, que ele consiga o financiamento máximo, que é 80%, de 220 ele está falando em 44 mil, ele tem que ter na bucha, fora a documentação e fora alguma coisa a mais que ele precise. Né? Então, quer dizer, vai precisar de 50 mil. Se você pegar a grande maioria da população, não tem 50 mil no bolso. Se você tiver 300 mil investido hoje, como recurso, seja uma casa, tudo, você tem o equivalente a 0,25% da população do Brasil em recurso de capital. Estava vendo uma matéria. Então, dá para ter uma noção do que você estar mal dividido e equacionado a economia. O dinheiro está na mão de poucos, em grande quantidade, né? E a gente tá atravessando um momento. Não, e aí casou o que eu estava falando para você. Por isso a gente tem que planejar a compra do imóvel pensando num planejamento para o cliente de ponta, né? Então a entrada eu vou fazer parcelado para você, eu vou conseguir durante a obra, você vai entrar com financiamento lá na ponta, mesmo que venha com financiamento durante a obra, ok, eu vou ter que parcelar essa tua entrada para a gente tentar equalizar essa tua conta. Então essa é a grande engenharia. Então quanto tempo demora uma obra? Espera aí, vai depender da grana. Então, essa é a grande e ponta. assim, tudo isso que você fala casa com o tema consórcio que a gente está falando. Porque como você disse, da entrada para a construtora, hoje uma média de lance que a gente já trouxe aqui é X. Você vai ter lá um tempo de construção de 3, 4 anos, 2, 3, que seja, é o tempo de você não ter nenhuma parcela, que você vai poder guardar um capital ali muitas vezes para você estabelecer. Daqui um ano você inicia um consórcio, você começa a pagar. Daqui 2 anos a tua parcela já vai ter o perfil de investidor, já vai ter dado uma diluída no grupo, né? Porque tem muita gente que entra para dar lance, pegar e vender a carta contemplada. A gente cada vez mais também tem recebido essa demanda. Pô, se tem alguma carta contemplada, eu gosto de falar, beleza, você quer partir para uma carta contemplada, você vai ser mais caro. E assim, primeiro, o que hoje é cobrado numa carta contemplada, muitas vezes está muito próximo do que ele vai ter que dar de lance. Então, assim, se você está buscando a carta contemplada, calma, vamos conversar aqui daqui uns 6 meses, se não for algo imediato, porque eu digo, se for imediato, esquece o consórcio. Aí vamos para aquele segundo cenário que você disse. Vai para o financiamento, faz um consórcio dentro da parcela que esteja, né, aglutina o teu financiamento que está ali e já vai pensando no consórcio que vai ter uma parcela muito mais reduzida para você substituir o financiamento o mais rápido possível, que você vai tirar os juros e você vai
diminui por metade, mais do que a metade, porque você já trouxe que agora é 35, então eu já posso falar para a pessoa que é mais do que a metade de tempo de parcela, e sem contar que você vai pagar uma parcela e vai pensar assim, cara, eu não tô pagando juros, eu tô pagando exatamente o que tá aqui no imóvel, né? É por isso que eu falo que a compra na planta ela é muito inteligente, né? Se você consegue fazer esse planejamento. Porque você compra na planta, primeira coisa, comprou na planta no lançamento. Vamos lá, Léo. Comprei no lançamento. Pô, você vai estar pegando o melhor preço, porque quando A consultora tá querendo a grana para subir, vai né? pegar o melhor preço. Segundo, você vai ter maior prazo para parcelar, porque você vai ter o prazo todo da obra ainda, ou todo ou quase a grande maioria da obra. E terceiro, você tem todo esse prazo para você fazer esse teu planejamento, né? Então, quanto mais próximo da obra entregar, mais na corda no pescoço você vai estar, porque você vai estar pagando um pouquinho mais caro o imóvel, você vai estar ter menos tempo para parcelar e daqui poucos meses você vai ter que fazer a quitação, seja através de financiamento, seja através de consórcio. Então, se você realmente tem intuito de investir em imóvel, se você tem realmente esse intuito de fazer uma compra, planeja. Se você comprar na planta, conseguir pagar parceladinho, conseguir fazer esse planejamento, você vai ter um sucesso e vai ter um ótimo produto, porque você vai ter uma valorização imobiliária natural de 10%, 11% ao ano. Então, você está falando em 3 anos, você vai ter praticamente 25%, 30% no final da obra, fora que você não pagou tudo, né? Porque você pagou só a entrada, e aí você vai entrar com financiamento praticamente com o teu deságio. Então, quer dizer, é uma baita de uma jogada do consórcio com o teu design. É uma baita uma jogada, né? E eu tenho daí aquele público de cliente que a mulher dos clientes sempre quer me matar, que o cara paga, faz o financiamento, daí ele desiste e quer comprar outro imóvel. Quando a obra tá quase pronta, porque daí ele começa a olhar e fala, pô, mas eu paguei 200, tá valendo quase 400 aqui, pô, vamos vender que a gente consegue comprar outro. Daí vira uma briga dentro de casa. Mas ele fala pagou 200, mas na verdade ele não pagou ainda, né? Ele deu a entrada, então quer dizer, o valor do imóvel valeu mais, né? Exatamente. Mas, pessoal, acho que a gente vai caminhando já aqui para a parte final do podcast. A gente já tá aí há praticamente quase 1 hora falando. Anda rápido, né, Tony? Corre. Mas eu tenho certeza que o Tony vai se fazer presente aqui em outras situações. Quando a gente precisar, a gente vai acionar, que é mais um parceiro aí que está chegando para o podcast para a gente sempre debater e trazer assuntos e pautas importantes. Tony, quero agradecer a tua presença, quero que você deixe aí o @ da tua empresa, se quiserem te procurar para poder comprar imóveis, né? Daí você já sabe que vai comprar imóvel com ele, fazer consórcio comigo, vai pagar ele através do consórcio, né? É isso. Quiser falar com a gente, quiser conhecer os nossos empreendimentos, Fento em todos os canais, né? Fento Empreendimentos em todos os canais, YouTube, na internet, Instagram, onde você for, você vai encontrar. Eu agradeço você, Léo, demais aqui, senti em casa como sempre. O Arthur acho que está com a orelha um pouquinho roxa, mas tá bom para nós aí, né? Então, depois tem a resenha. Vamos nessa, meu amigo. Beleza. Obrigado. Obrigadão. Pessoal, para vocês, semana que vem tem mais podcast Show Corretor e é assunto importante. A gente vai falar de saúde com o ISB Brasil, um dos nossos patrocinadores e apoiadores aqui do podcast. Então, não vacila. 8h30 na semana que vem, a gente está ao vivo aqui no YouTube com vocês.